E aí, bora falar de música? Hoje eu vou falar dele, o grande, o pioneiro, o primeiro do seu nome, aquele que lançou na prática o que é ser um esquerdomacho, ele, Antônio Carlos Belchior. E a canção dele que eu vou analisar é a música Velha Roupa Colorida, que está presente no disco Alucinação, de 1976, uma época que o Brasil se encontrava numa ditadura militar, né? Mas mesmo assim, Belchior fez um disco com muitas críticas sociais e foi o grande disco da carreira dele, né? Agora falando um pouco mais do cantor, né, de Belchior, ele é um cearense que nasceu em Sobral e que teve contato com a arte muito cedo, né, por conta da sua família, que gostava de cantar, de recitar poesias. Ele nasceu em 1946 e na época era comum existir alto-falantes nas praças que funcionavam como rádios, né? As pessoas se reuniam nessas praças para escutar as músicas que tocavam nos alto-falantes, e a partir disso ele teve contato com músicos como Luiz Gonzaga, por exemplo, que foi uma grande referência para ele. E Belchior, até chegar a ser cantor, fez de tudo na vida. Ele já participou de um seminário para virar padre, ele fez 4 anos de medicina, ele deu aulas, mas no final das contas ele largou tudo para poder ser músico, que era o grande sonho dele. Ele tinha uma característica muito própria, né? Ele tinha uma voz anasalada, um timbre muito diferente, e isso não era visto com bons olhos por todos. Ele tinha letras longas, né, que pareciam contar histórias e que também vinham de inspirações, de referências musicais, como Bob Dylan, por exemplo. E aí, nesse processo, ele decidiu descer para o Rio de Janeiro, né, para estar nesse eixo Rio-São Paulo, que era um eixo que tinha mais visibilidade. E lá no Rio de Janeiro, ele ganhou o primeiro lugar de um festival com sua música Na Hora do Almoço. De lá, ele foi para São Paulo, chegou a passar fome, morar na rua, viver de favor na casa dos outros, viver numa construção abandonada junto com outros nordestinos. Então, acontece uma grande virada na carreira de Belchior, quando Elis Regina passa a conhecer as composições dele e se apaixona completamente pela forma como ele escreve e passa a cantar algumas músicas dele. Ela cantou Mucuripe primeiramente, depois ela cantou Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais no show do disco Falso Brilhante. Nesse momento acontece essa virada, Belchior passa a ser conhecido porque Elis Regina era uma artista muito influente, muito popular. Isso leva o Belchior às grandes paradas de sucesso. E a história dele tem muitas outras camadas, mas agora a gente vai focar na música. E a música começa assim. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que eu contei era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou She's Living Home e meteu o pé na estrada, like a Rolling Stones. Nunca mais você buscou sua menina para correr no seu carro, loucura, chiclete e som. Nunca mais você saiu à rua em grupo ou reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, que é do cartaz. No presente, a mente e o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Bom, o que a gente pode compreender desse início é que muitas mudanças foram acontecendo e nesse momento não se tem mais a liberdade que se tinha antes, de usar aquela roupa colorida, de sair em grupo, com cabelo ao vento, o dedo em V, que é o dedo de paz e amor. Então a gente consegue perceber que ele está se referindo ao movimento hippie. Ele reforça que isso virou o passado e que o passado é uma roupa que não serve mais na gente, diante dessa nova realidade. Uma realidade repressora, já que quando esse CD foi lançado foi na década de 70, que era quando o Brasil vivia a ditadura militar. E isso causou uma grande barreira por conta dessa posição conservadora, né, que se dava na ditadura, que foi um processo de extrema-direita financiado pelos Estados Unidos, dentro daquele contexto de Guerra Fria, em que União Soviética e Estados Unidos disputavam ali o lugar de primeira potência mundial, e os Estados Unidos queria o Brasil próximo a ele e se utilizou de muita repressão para isso. A gente sabe, mas nunca é demais ressaltar, que a ditadura militar foi um período terrível da nossa história, onde não se tinha liberdade de expressão, onde eram utilizadas técnicas de tortura para manter a população na linha, e isso em criança, em idoso, em qualquer pessoa. E até hoje a gente não consegue ter dados suficientes sobre o nível de estrago que a ditadura causou, porque os dados não eram divulgados, né? Não era permitido divulgar esses dados. Mas voltando para a música, a gente percebe também que nesse primeiro trecho ele cita referências internacionais. Por exemplo, quando ele fala Nunca mais meu pai falou She's Living Home. She's Living Home é o nome de uma música composta por John Lennon e Paul McCartney, são integrantes dos Beatles. E essa música fala de uma garota que saiu de casa às 5 da manhã, fugida, em busca da liberdade, deixando seus pais desesperados, enfim, trata dessa questão da liberdade, né? Já a canção Like a Rolling Stone é uma canção de Bob Dylan,
que fala da história de uma mulher de alto nível social. Após perder tudo que ela tinha, ela vive na rua como se fosse uma pedra rolando, né? Like a Rolling Stone. Mas apesar de tudo, a música ressalta também como essa nova fase dela é libertadora, porque ela não tem nada a temer, ela não tem nada a perder. E seguindo, a letra diz o seguinte: como poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, passo preto, blackbird, que se faz? Never, 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 never give. Passo preto, blackbird, que se faz? Tudo já ficou atrás. E precisamos todos rejuvenescer. Ele fala isso 4 vezes. Esse trecho ele já traz outras referências. Uma delas é o poeta Edgar Allan Poe, a partir do seu poema O Corvo, The Raven. A referência também é a canção Blackbird dos Beatles, que é uma canção também que faz referência à questão da liberdade, né? Um pássaro preto que voa em busca da liberdade. Em outro verso, ele faz uma ligação do Blackbird com Assum Preto, que é o nome de uma canção de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. E o Assum Preto, da canção original, fala de um pássaro que quer muito voar, mas que não consegue fazer isso porque cegaram os seus olhos. Eu acho que aqui vale pontuar que Belchior vem nessa era pós-tropicalista, né? Que foi um movimento que tinha esse ideal de antropofagia, de comer essa cultura de fora, comer a cultura de dentro e fazer essa mistura tropical. Então Belchior faz muito essa mistura. Ele bebe de referências nordestinas como Luiz Gonzaga, ele bebe de referências inglesas como Beatles, mas apesar disso ele não pode ser considerado um tropicalista, ele é um pós-tropicalista, né, porque ele tem um jeito muito próprio de fazer as suas críticas, criar suas melodias. Inclusive ele é um crítico do tropicalismo, né, em muitas músicas dele ele faz críticas a Caetano Veloso explicitamente. Então chegando já naquela última estrofe em que ele fala precisamos rejuvenescer, a gente consegue perceber que Belchior faz um apelo ao novo, um apelo à mudança, e que o novo é diferente dessa realidade repressora que a gente vive agora. Pode parecer, no contexto geral, que as letras dele falam de coisas que são muito distantes, mas principalmente nesses últimos anos a gente consegue perceber que as letras dele são atemporais e continuam fazendo muito sentido. Agora as coisas estão voltando para os eixos, mas há alguns anos atrás, ali naquele período de 2018, naquela eleição sofrida que a gente passou, tanto o Brasil quanto outros países da América Latina voltavam para o comando de líderes da extrema-direita, onde diversas minorias tiveram seus direitos perseguidos e a gente perdeu muitos direitos também e demos vários passos para trás, mas a gente ainda clamava para que a história não se repetisse, para que o passado ficasse no passado e a gente não passasse mais por aquela violência toda como nossos pais. Então, por fim, o que eu tenho para dizer é que Belchior deixa esse recado de que a gente esteja sempre atento, que a gente resista a lideranças que são opressoras e que a gente permita que as mudanças aconteçam, que a gente faça essa mudança acontecer, porque a gente é a mudança no final das contas. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Gente, um beijo. Yeah.